Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo da nossa semana de cursos. Durante essa semana, nós preparamos aí com muito amor, com muito carinho, entrevistas super interessantes para cada um de vocês, nossos alunos, né? E com a grade de horário e bem como os temas das entrevistas que irão acontecer, aí você confere no seu próprio AVA, né? Como aí está disponível para cada um de vocês, ok? Bom, o link, né, para as entrevistas e também o QR Code para que vocês possam interagir com a gente, encaminhar as suas dúvidas, encaminhar os seus questionamentos aí, pode ser enviados aí, já está disponível aí no canto da tela para que vocês nos encaminhem e a gente possa, né, transmitir aí os questionamentos e a contribuição de cada um de vocês, ok? Bom, vamos lá? Os pequenos negócios estão presentes aí 100%, né, em todos os municípios brasileiros, né, onde nós olhamos aí, sempre tem os pequenos negócios aí à nossa disposição e que nos ajuda bastante no nosso dia a dia. Então, estão todos aí em todos os municípios brasileiros e tem sido importante, né, geradora de emprego, né, e renda para todo o país. Tudo o que foi feito, né, para apoiá-los especificamente aí neste momento de pandemia e a retomada dessas atividades trará um retorno multiplicado para toda a nossa sociedade. É sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje, né, que vamos conversar com o economista e deputado federal, o Reginaldo Lopes. Então, com o tema aí, como os municípios podem apoiar os empreendedores de cada uma das nossas cidades. Seja bem-vindo, deputado, é um prazer enorme recebê-lo na nossa semana de cursos. Eu que agradeço pelo convite, por esta grande oportunidade de troca de ideias, de saberes, com a nossa juventude, com nossos estudantes, nessa semana importante, que é a Semana dos Cursos. Eu quero iniciar, Bruno, falando um pouco sobre esse desafio, porque, de fato, o povo brasileiro ele é extremamente empreendedor. É só olhar os números. A cada ano, multiplica milhões de novos empreendedores, seja na modalidade do microempreendedor individual, seja no porte da empresa, da microempresa, da média empresa ou da pequena empresa. No geral, esses setores significam 72% da empregabilidade no Brasil. Mas o que de fato e qual é o instrumento que os municípios oferecem à sua população? No momento da maior dificuldade econômica que o país vai atravessar, é bom também dizer e falar um pouco desses dados, Bruno, do ponto de vista do desemprego, da população que não procura mais empregos, da população subocupada, subutilizada, da população ocupada, do setor informal da economia brasileira. Os dados, de acordo com a PNAD, do IBGE, são dramáticos. Estamos com menos da metade da população ocupada. 48,5% da população está ocupada nesse momento. Pouco mais de 85 milhões de brasileiros. Temos, então, uma população subutilizada em torno de 33,3 milhões de brasileiros. Temos uma taxa de informalidade de quase 40%, 34,2 milhões de brasileiros. Desalentados, que não procuram mais empregos, aproximadamente 6 milhões de brasileiros. E uma taxa de desemprego, chegamos aí na casa de quase 15 milhões, 14,8 milhões de desempregados. 14,7%. Esses dados demonstram a necessidade da gente criar um novo modelo de políticas públicas nos municípios, nos estados
eu diria também na união. E esse instrumento eu chamo de um binômio de dois fatores importantes: produção de riqueza para distribuição, distribuição para produção de novas riquezas. É um conceito novo. Geralmente, os homens públicos, né, as políticas que são pensadas, vão no sentido de falar muito em distribuição de riqueza e pouco na lógica da produção de riqueza. Não porque o debate político, às vezes, não coloca isso como prioritário. Muito pelo contrário. Em todos os palanques eleitorais, em especial nas campanhas municipais, o principal debate é como gerar o primeiro emprego para a nossa juventude, para os nossos formandos, para o pai de família desempregado, para a mãe solo desempregada, mãe chefe de família, em muitos lugares, emprego feminino para as mulheres, sempre nos debates eleitorais, nos palanques, também nas redes. Mas, na prática, eu acredito que ainda não conseguimos criar um instrumento que pudesse empoderar os entes federados com esta preocupação adequada do ponto de vista do financiamento. Se de fato temos compromisso com uma temática, a grande demonstração é se esta preocupação se faz presente nos orçamentos públicos. É impossível falar de uma temática, de um compromisso com um setor da sociedade, se de fato isso não é traduzido nos orçamentos públicos. Então, eu tenho defendido a tese que é preciso criar instrumentos em todos os entes da federação, mas em especial nos municípios. A vida ocorre, de fato, é no município. Ninguém mora na União ou no Estado. São entes abstratos da federação. O ente concreto se chama município. Todos nós moramos em algum município desse país. Então, é fundamental que o município aplique parte da sua arrecadação para o fortalecimento do empreendedorismo ou da geração de novos empreendimentos. Seja os empreendimentos de matriz do associativismo, de matriz do cooperativismo, seja empreendimentos da economia solidária, mas o mais importante que são necessárias duas condicionantes para a pessoa empreender, para ela se tornar empreendedora. A primeira, ela saber e saber fazer. Eu acho que é fundamental. A universidade, os cursos técnicos, os cursos de qualificação, tem esse objetivo, do saber, do saber fazer. Mas a inclusão, para que esse novo empreendedor possa romper a segunda condicionante, é ele ser inserido no mundo do trabalho. Você tem a parte da qualificação, que é parte importante do processo, mas tem a segunda etapa, que é a sua inserção econômica. Num país de tantas desigualdades, de tantos contrastes regionais, é fundamental, se de fato o gestor público e as políticas públicas desejam incluí-los, é importante que tenha, então, uma política de financiamento, onde o Estado, o ente município, assume a responsabilidade de ser um instrumento indutor desse empreendedorismo. Não dá para falar do empreendedorismo de forma desorganizada, ou tratar que o cidadão vai se tornar empreendedor de maneira voluntária. Porque o que ocorre na prática,
o Sebrae está aí para comprovar com seus estudos, o próprio IBGE, a PNAD, mostra que muitos não conseguem romper o segundo ano de vida. Tem uma alta taxa de falência, de mortalidade. Porque, de fato, não cumpriu essas duas condicionantes, que é a qualificação e também o financiamento. Um empreendedor hoje que busca acesso a crédito, primeiro, ele terá muita dificuldade pelas garantias. Vai ser solicitado dele garantias reais. E, geralmente, ele não tem, evidente. Nós estamos falando de política de inclusão, de oportunidades, do primeiro emprego. Vários estudantes estão participando durante essa semana, vão sair com a qualificação adequada, mas é necessário, para ele virar um empreendedor, que ele tenha acesso ao crédito. E como ele vai ter acesso a crédito? Porque as taxas de juros cobradas no país, elas são superiores à taxa de retorno do empreendimento. Isso impede o surgimento de novos talentos. Então, mais uma vez, se faz necessário uma política pública de crédito, que faça parte da política de geração de emprego e renda nesse país. Em especial, no ente da federação mais importante, que é o município. Porque ali, de fato, é possível construir a chamada porta de saída das políticas públicas, das políticas sociais. Como nós vamos criar a política emancipatória para além da transferência de renda, para além do Bolsa Família ou do auxílio financeiro? Se, de fato, essa pessoa, esse cidadão, essa cidadã for incluída economicamente. Mas, para isso, ela precisa, então, desta qualificação e da inserção. Então, ela precisa de um crédito, de um financiamento, eu diria, até como política pública de geração de novas oportunidades. Nem estou falando de juros subsidiados, eu estou falando que o fundo deveria financiar os novos empreendimentos na prática, principalmente se a matriz do empreendimento ela for coletiva, ela for solidária, ela for baseada no associativismo ou no cooperativismo, deveria ali o fundo público, um fundo municipal, né, que seria um fundo contábil, financeiro, orçamentário, criado por lei, aprovado pelo Poder Legislativo, né, com um conselho gestor, é fundamental transparência, participação da sociedade civil organizada, um conselho paritário, soberano na tomada de decisões, e que tenham um regimento de funcionamento com muita transparência para garantir esse bom diagnóstico das possibilidades, das atividades econômicas que os municípios poderão, através desse fundo público, financiar para promover uma grande inclusão produtiva da nossa sociedade, da nossa população, daqueles que querem empreender de fato nesse país. Olha, antes da pandemia, a Oxfam, no Brasil, uma ONG que trabalha a concentração de riqueza, afirmou que 6 brasileiros possuíam uma riqueza, um patrimônio superior aos 100 milhões de brasileiros. E que esses 100 milhões de brasileiros viviam com apenas R$ 413. O secretário-geral da OCDE, dos 34 países mais ricos do planeta Terra, afirmou que o capitalismo, nos próximos 10 anos, antes da pandemia, estava condenado a uma estagnação econômica por excesso de concentração de riqueza. O que eu chamo de uma mega
oligopolização das atividades econômicas na mão de pouquíssimas pessoas. O mesmo fórum, nesse ano, em 2020, o Fórum Mundial, ele trouxe um debate sobre as desigualdades e também sobre a sustentabilidade. O elemento economia verde, a descarbonização da economia, é um elemento que tem ganhado a sociedade mundial. Mas eu diria que o elemento de desoligopolização da economia, na minha opinião, num Brasil tão desigual, sem oportunidade como o Brasil, deveria ser o segundo elemento tão importante como a transição ecológica ambiental no campo e na cidade. Esses dois conceitos, na minha opinião, são fundamentais para criar uma nova perspectiva de uma sociedade mais justa. Para, de fato, criar uma possibilidade das cidades, dos municípios, deixarem de ser dormitórios para ter importância econômica no país. Em Minas Gerais, eu diria que mais de 70% dos municípios são municípios mais dormitórios. E são municípios consumidores. São pessoas, tem cidadãos que possam consumir, mas estão dominados por essas atividades grandes, de grandes empresas. E tem talentos, tem um povo talentoso, criativo, com disposição de empreender, mas não existe sequer uma política ou um instrumento para financiar a qualificação e, posteriormente, financiar a inserção produtiva da nossa gente. Então, você chega numa cidade, você vai solicitar, vai tomar uma cervejinha, você só encontra, eu brinco, a água da Ambev, você não encontra uma cerveja artesanal. Se for até numa padaria ou no supermercado, compra uma bisnaguinha, você encontra ali o pãozinho da Seven Boys. Aí, tempero, roupas, móveis, sapatos. Então, tem muita possibilidade da gente trabalhar o empreendedorismo dentro de uma política de desenvolvimento socioeconômico, de matriz descentralizada, em pequenas e médias empresas. Individual, grupo de empreendedores, baseado em economia solidária, ou no associativismo ou no cooperativismo. Então, eu acredito muito que, de fato, nós precisamos equipar esses municípios, criar um consenso no debate político, que sem instrumento de investimentos locais, é impossível potencializar o sonho e o talento do nosso povo. E a partir desse instrumento, eu acredito que é possível cada vez mais inovar nas políticas locais, nas políticas públicas. Por exemplo, um fundo público pode administrar, por exemplo, um banco comunitário para fazer microfinâncias, para financiar grupo de empreendedores. Hoje, com a nova legislação, pode administrar bancos digitais. A cidade e o próprio município pode ter seu cartão de débito, seu cartão de crédito. O município pode organizar uma própria política de juros zero, ser um fundo garantidor de empréstimos com outras agências do sistema financeiro, como o sistema do cooperativismo de crédito, pode garantir
ser um instrumento de securitização das dívidas ativas do município, trocando pela moeda mais antiga da história, que é o escambo, que é a troca de dívida por mercadorias. Pode substituir megas licitações por moeda social, que o próprio gestor, via o instrumento fundo público, pode garantir o reequilíbrio da riqueza produzida naquele município, naquela localidade, com o consumo. Porque o que empobrece, o que torna a maioria dos municípios desse país e de Minas Gerais é a produção de riqueza não se equilibrar com o consumo. Nós que falamos tanto em qualificação profissional, o saber fazer, para as pessoas que estão na extrema pobreza, porque, na minha opinião, precisam ter oportunidade de se qualificar profissionalmente, os próprios empreendimentos incubados por uma política pública, por um fundo público, pode servir como uma fábrica escola, que parte está na produção coletiva, mas parte está ali aprendendo também a prática daquela qualificação profissional ofertada pelo poder público local. Ou seja, esse, na minha opinião, é o grande desafio do empreendedorismo. Mudar a lógica do empreendedorismo de maneira voluntária, um pouco desorganizada, pela lógica do empreendedorismo mais planejado, mais orientado por um conselho gestor, financiado, acho que isso é o mais importante, incubado também, e que tenha nesse processo do empreendimento uma garantia de uma renda básica. Eu não acredito que é possível um grupo de pessoas empreender sem que ela tenha uma estabilidade, até que o empreendimento dê retorno econômico, sem que o município garanta ali uma renda que eu chamo de porta de saída, uma renda trabalho. Eu sou a favor da renda básica universal, sou autor de um projeto, herdei aí essa missão do senador Eduardo Suplicy, mas eu acho que essa questão da renda básica universal sempre deve ser um direito de todo brasileiro e brasileira. Se o Estado não é capaz de garantir emprego para todos e todas, que o Estado garanta uma renda mínima. E um cidadão com renda sempre será, em qualquer hipótese, melhor do que um cidadão sem renda. Numa economia de 211 milhões, mais de 210 milhões de brasileiros, é fundamental que todos tenham renda. Mas é fundamental também que os municípios criem uma política de emancipação, que criem um instrumento para emancipar, para criar a porta de saída, mas que esse processo se dê totalmente planejado, incubado por um fundo público que garanta às pessoas, no início daquele empreendimento, até a sua sustentabilidade, para que esse empreendimento não caia na estatística da mortalidade, da falência, da desesperança, do desalento, que ele tenha o direito a uma renda de inserção, a uma renda de trabalho, que é possível. Todos os municípios brasileiros possuem a sua arrecadação própria, mas poucos colocam parte dessa arrecadação naquilo que eu chamo de um binômio novo na gestão pública, que para distribuir riqueza é necessário também a produção de novas riquezas. E para produzir tem que ter um sistema de distribuição. Então, eu estou muito convicto que é possível fazer diferente, que é possível resgatar o sonho do nosso povo, que é possível esperançar novamente a nossa população, o pai de família que está desempregado, sem renda, a mãe, chefe de família, as mulheres, a nossa juventude,
que sonha com a primeira oportunidade, é possível potencializar os nossos talentos. E não é necessário tantos recursos. Num país tão rico da sua diversidade. Um país, talvez, um dos mais ricos do planeta Terra, do ponto de vista da sua riqueza, do solo e do subsolo, seus recursos naturais. Um país que necessita de uma grande transição no seu modelo econômico, tanto na cidade quanto no campo, que vá ao encontro do século XXI em definitivo. Uma juventude que cada vez mais está buscando o conhecimento. E esta juventude precisa de oportunidades, precisa de políticas públicas nesse campo da inclusão econômica, em especial na oportunidade de empreender. É pouco provável, e esse discurso ele causa desesperança, quando os gestores das políticas públicas, e quando eu falo não só os agentes, os gestores, mas também a sociedade civil organizada das cidades, não assume a responsabilidade que um problema da estagnação econômica e a falta de vocação econômica local ou micro-regional é um problema interno daquela cidade, um problema interno daquela micro-região. Não é um problema externo. E para que isso seja resolvido, é fundamental e evidente que tenha instrumentos corretos da política pública no campo, na minha opinião, da qualificação e no ponto da inserção produtiva no mundo do trabalho via o empreendedorismo. E para sucesso desse empreendedorismo, é preciso que as pessoas tenham acesso a crédito em abundância e de forma adequada. Que o acesso ao crédito não seja um constrangimento futuro para os nossos meninos, para os nossos pais de família desempregados. Então, é por aí que eu acredito que nós deveríamos organizar um pouco esse debate do empreendedorismo nos municípios. Bacana, Reginaldo, muito obrigado aí, né, pela sua fala. Muito bacana, porque veio muitos questionamentos, muitas dúvidas aí que vieram contribuir para nosso diálogo, para nossa conversa, para essa entrevista aí, falando um pouquinho, né, sobre as pequenas empresas, as micros e as médias empresas, né? Então, deputado, para a gente poder começar, né, esse momento de perguntas, de interação aí, chegou alguma pergunta aqui, né, que gostaria aí que você, no caso, explicasse um pouquinho para nós quais são, né, quem são essas micros e pequenas empresas aí e o que caracteriza cada uma delas. Olha, Bruno, o conceito, do ponto de vista tributário e fiscal, o MEI, né, o microempreendedor individual, agora tem um faturamento anual até R$81 mil. Depois você tem a microempresa, que é de 60 a 360 mil reais de faturamento ano. A média empresa, de 360 a 4,8 milhões de faturamento ano. A pequena empresa e a média empresa, de 4,8 milhões a 360 milhões de reais ano. Isso é um conceito do ponto de vista fiscal tributário. Agora, todo empreendedor, não importa o seu porte, é de fato alguém que busca produzir riqueza e mudar o seu contexto familiar, contexto social daquele município, daquela região. Então, evidente que a política que eu estou propondo que os municípios financiam, de fato, é aquele primeira iniciativa ao empreendedorismo. Eu acho que ela deveria nascer incubada por um fundo público, que o fundo pudesse ali garantir os equipamentos, o espaço físico e uma política de renda básica do ponto de vista do trabalho, até que esse empreendimento, 1 ou 2 anos, que eu acho que é o necessário,
para a taxa de retorno, para a sustentabilidade, pudesse seguir caminho e, de fato, gerar novos empregos e empregar mais gente na localidade. Obrigado, deputado. Deputado, tem mais uma pergunta aqui do Flávio Sérgio Mendes Ramos, de Niterói, do Rio de Janeiro. E ele pergunta, né, ao senhor em qual lei os empreendedores podem usar para pedir ajuda aos municípios. Então, eu me comprometo a enviar para todos que estão participando, né? Eu estou sugerindo aos municípios, aos gestores, a criação de um fundo específico, que eu estou chamando de FEMEC, Fundo Municipal do Empreendedorismo Coletivo, Qualificação e Inserção Profissional. É a prefeitura criar um fundo contábil, financeiro e orçamentário, com destinação mensal de parte da sua arrecadação. E esse fundo terá um conselho gestor paritário, 50% da sociedade civil organizada, ou seja, associação comercial, sindicatos patronais, o sindicato dos trabalhadores, e 50% do poder público, que são as secretarias do município, a Secretaria de Desenvolvimento, de Educação, de Agricultura, de Planejamento, de Governo, mais o Poder Legislativo e um regimento de funcionamento. Então, eu estou sugerindo, apresentando para os municípios essas 3 iniciativas, né, proposições, e aí, de fato, tem que ter uma política de convencimento, né, do gestor local ou da Câmara Municipal para criar esse instrumento, que eu acho que ele é fundamental para consolidar a política de emprego e renda nos municípios. Por quê, Bruno? A ampla maioria fazem qualificação profissional, mas não transforma esta qualificação em inserção profissional. Qualificação é importante, mas para romper o ciclo da pobreza, é fundamental uma busca ativa e um planejamento de qual é a qualificação que tem possibilidades de virar empreendimentos novos naquela localidade ou naquela micro-região. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma região não tenha cerveja artesanal. Vamos, então, escolher 100 pessoas daquele município para virar mestre cervejeiro. Então, é importante que parte do processo é a qualificação do ponto de vista teórico, mas parte do processo é a prática. Então, é importante que já tenha um fundo para comprar cervejaria, construir o galpão e aí sim fazer a inclusão definitiva. O município, através do fundo, vira uma grande incubadora de novos empreendimentos. Ali nasce novos empreendedores. No primeiro momento, via o associativismo ou o cooperativismo. No segundo momento, vários vão abrir seus próprios empreendimentos ou vão trabalhar depois nas empresas privadas da região ou da cidade, né? E outros continuarão naquele empreendimento de matriz do associativismo e do cooperativismo. Então, acho que esse é o caminho para que as pessoas que queiram empreender deveria construir esse diálogo via o legislativo, via a sociedade civil organizada no seu município ou via diretamente ao executivo. Bacana, deputado, muito obrigado. Deputado, temos mais uma participação do Vinícius aqui, vindo muito falar, né, na verdade, do empreendedorismo na sua cidade, empreendedorismo na sua região. Ele faz aí, na verdade, ele quer ouvi-lo um pouquinho, né, se realmente o senhor não acha que hoje no Brasil, para começar um novo empreendimento, né, precisa se investir muito, né, e de que forma que o governo, né, o município, ele pode ajudar esse novo empreendimento aí na sua cidade, na região? Eu costumo dizer que eu vou fazer uma conta de padeiro, né? Eu brinco assim, nada contra padeiro, nada contra padaria. Eu fui padeiro 10 anos. Então, lá na minha pequena cidade de Bom Sucesso, fui padeiro 10 anos, e depois eu fui para a Universidade Federal de São João del Rei, me formei em economia, depois fiz pós em administração. Então, uma conta de padeiro é muito simples. Uma cidade, em Minas, 720 municípios, tem uma população menor que 10 mil habitantes. Se um município criar um fundo com pouco mais de
15 mil reais, eu gosto de fazer sempre essa conta. 15 mil reais por mês. 180 mil por ano. Ele terá um instrumento para garantir uma bolsa-trabalho durante um ano. Ele vai garantir uma qualificação e durante um ano ele vai garantir, o fundo vai garantir aquele cidadão 12 meses com uma renda-trabalho de inserção de R$300, que é 2 vezes o auxílio financeiro do governo federal. Então, ele gastaria ali 15.180 por ano. Qualquer pequena empresa, né? Estou falando de ponto de vista de alimentos, da agricultura familiar, de agregar valor aos produtos já existentes na cidade, na micro-região, no campo de setor alimentício, né? Do campo da fruticultura, né? Eu acho que em torno de 100 mil reais consegue colocar um empreendimento de pé, né? Uma confecção, o ramo de moda de praia, uniforme escolar, uniforme para o mercado de trabalho, setor de imóveis, tempero, doces. Eu não acredito que seja mais de 100 mil reais. Né? Eu tenho feito vários empreendimentos com 50 mil reais. E um galpão de 1.000 metros quadrados, nada de 200 mil reais. Estou falando algo de menos de 400 mil reais para colocar um empreendimento por ano nas cidades. É muito pouco. Porque isso, na minha opinião, você está garantindo uma inserção de 50 cidadãos que, depois de um ano, eu tenho certeza, pelo estudo, pela métrica, pelo modelo matemático, que 20% vão deixar aquele empreendimento mais do associativismo ali, do cooperativismo, para se tornar empreendedores individuais. Né? Mas 20% a cada ano, empreendendo e gerando novos empregos e novas oportunidades, eu acredito que num prazo de 5 anos, a ampla maioria das cidades no Brasil, em Minas, que eu conheço muito, se tornarão mais sustentáveis. Deixará de ser cidades dormitórias. E com um povo mais empreendedor na prática. Porque eu volto a dizer, o exemplo arrasta multidões. A experiência da inclusão multiplica. É o milagre da multiplicação. São milhões de pessoas desorganizadas, passam a ser milhões de pessoas organizadas. Este é o milagre da multiplicação, né? Que é o milagre da esperança, de esperançar. As pessoas passam a acreditar, passam a confiar. Então, por isso que eu acredito muito nesse instrumento, que parte da arrecadação, que os nossos subnacionais, município, estado, inclusive a União, podem colocar nesta matriz do empreendedorismo, no financiamento, na inclusão produtiva, mas com início, meio e fim. Não pode ser uma terapia ocupacional, uma terapia de grupo, uma terapia que, na verdade, não se materializa em atividades econômicas novas, porque se for só pela metade, o cidadão não vai ter como fazer sua própria inclusão, porque é muito pouco provável que alguma empresa vai se instalar naquele município. É isso que eu chamo de matriz econômica descentralizada. Pequenos modelos, pequenas empresas, médias empresas, e é óbvio que tem que ter uma mudança de comportamento do cidadão local, do cidadão da micro-região. Tem que ter uma mudança no comportamento como consumidor. O consumidor, quando ele vai escolher comprar um produto, ele deve primeiro priorizar se o produto é da cidade. Se aquele produto ele foi produzido por uma empresa do associativismo, do cooperativismo, ou da micro-região, ou da macro-região. Isso que eu chamo um pouco de enfrentar a mega oligopolização. Porque tudo que nós vamos consumir vai pertencer a 5, 10 pessoas no país. Como que nós vamos criar uma cultura nova de priorizar os produtos mais locais? Ou então das micro-regiões. Então, isso é fundamental. Por isso que nesse conselho do empreendedorismo, do fundo público, tem que ser deliberativo e tem que envolver a sociedade de forma paritária, porque ali vai estar o dono do supermercado, né? Ali estarão os empresários, estarão o atacadista que vai distribuir os produtos. É preciso ter essa consciência.
E tem que ter uma política também de mudança de postura, né? Espero que no pós-pandemia, princípios como a solidariedade, a cooperação, a fraternidade, sejam princípios importantes no novo modelo econômico que nós precisamos construir. Obrigado, deputado. Temos aí mais uma participação, vem muito a ver com o que o senhor acabou de falar, né? E aqui a Eliandra Petra Goulart de Moreira, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, aqui ela faz uma pergunta, né? Como pode ser aí, o que o senhor tem para falar um pouquinho de como gerar o cooperativismo na sua região, né? E até mesmo como convencer o público dessa região trazer aí gerando o cooperativismo. Eu sei que tem uma frase, né, que fala que é até bíblica, que é cada um para si e Deus por todos. Eu costumo dizer que se é cada um para si, é Deus contra todos. Deus está presente na matriz mais da fraternidade, da solidariedade e da cooperação. É impossível alguém romper o ciclo da pobreza, ou da desigualdade, ou do desemprego de forma solitária. Isso é um erro. Agora, é óbvio que esse fundo não precisa financiar apenas empreendimentos do cooperativismo, do associativismo. Pode financiar grupo de pessoas, até indivíduos. Às vezes, por 5 mil, 10 mil reais, alguém se torna empreendedor. E esse fundo pode financiar, perder, igual Casa Bahia, em longas parcelas, sem juros, subsidiado, não tem problema. Basta que o conselho gestor delibere. Porque a ideia é que você tenha um fundo público e um conselho deliberativo. Às vezes as pessoas falam assim, mas é tão complicado, os prefeitos falam muito isso comigo, mas eu vou administrar fundo, é muito complicado. Não é complicado, descomplicando o fundo. Todas as prefeituras têm um fundo, que é o Fundo Municipal da Saúde, e todos os municípios têm um conselho deliberativo, que é o Conselho Municipal da Saúde, delibera todos os investimentos. E ali é tripartite. Tem o governo, a sociedade, os prestadores e os usuários. Nós estamos propondo um paritário da sociedade com o poder público. Esta é uma tarefa de todos nós. Romper as desigualdades, criar um conceito novo, uma nova matriz econômica descentralizada, com capacidade de agregar valor. Nós somos o maior exportador de alimentos e temos 100 milhões de brasileiros passando fome ou dificuldades, ou com a alimentação inadequada, com insegurança alimentar. Nós não podemos ser o maior exportador de alimentos deixando nenhum brasileiro para trás. E esse setor, infelizmente, não paga imposto na exportação, o que prejudicou a industrialização do país. Nenhum país se faz nação sem indústria. Da hora que a gente acorda até na hora de dormir, a indústria está presente na nossa vida. Nós precisamos agregar valor nos processos, seja no campo, seja na cidade. O mundo vai viver uma grande transição digital, de inovação tecnológica. A juventude que se encontra agora num banco de sala de aula, numa universidade, numa escola técnica, tem aí a grande oportunidade de ser parte dessa grande transformação. Nós precisamos pensar estrategicamente como nós vamos fazer essa transição. Como que nós vamos agregar valor no campo, sendo o país mais exportador de alimentos, e agregar valor, às vezes a gente fragmentar o produto, fazer uma embalagem, já geramos milhões de novos empregos. O mundo está de olho nas questões ambientais, ecológicas. Ninguém aceita mais, o mundo vai ser civilizado. Nós teremos que respeitar as nascentes, as veredas, as florestas, os biomas, as matas. Nós vamos ter que fazer uma transição ambiental, né, na indústria, na cidade e no campo. Nós vamos ter que criar uma indústria nova para o século XXI. E nós temos a matéria-prima. Nós temos pesquisas paralisadas nas prateleiras das universidades, que com pouco investimento público transforma em produtos. Então, eu sou muito otimista com a perspectiva do futuro, mas nós precisamos concentrar em um projeto de país, um projeto de nação. Por exemplo, Eliandra, nós precisamos fazer um pacto com a nossa juventude brasileira.
Sabe, Bruno, 60% dos jovens querem abandonar o país, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Que nação que nós estamos construindo que 60% quer abandonar o seu próprio país, a sua nação? Então, nós precisamos fazer esse pacto, um pacto de 10 anos, onde vamos ampliar a presença desses jovens com bolsa de permanência, porque entrar na universidade, entrar nas escolas técnicas é parte do processo, mas nós precisamos ter a conclusão. E precisamos, daqui a 5 anos, de uma nova força motriz para essa nova indústria no campo e na cidade. Então, é possível. E não é necessário tantos investimentos públicos assim. É priorização. Nós vamos ter que priorizar. E eu acredito que é possível. Nós somos um país muito rico, com um PIB de quase 8 trilhões de reais, com mais de 2,5 trilhões de arrecadação. Nós vamos ter que priorizar o que é de fato importante. Nós vamos resgatar o ProUni, resgatar o FIES, ampliar as vagas no SISU, seja nas escolas técnicas, nas universidades, e ter uma política de desenvolvimento do nosso setor industrial no campo e na cidade. Obrigado, deputado. Deputado, temos mais uma colaboração aqui, que a gente está vivendo nessa situação hoje, mundialmente, falando da questão da pandemia, né, de praticamente 1 ano e 9 meses aí a gente está inserido nesse momento da pandemia. E aí veio uma pergunta aí, na verdade, uma colaboração, quais são os setores que o senhor acha que foram mais impactados, né, pela pandemia? Eu acredito que foram os trabalhadores que estão subutilizados, que no passado eles eram considerados trabalhadores informais e no presente transformar eles em microempreendedores individuais. Mas no fundo, esses trabalhadores continuaram muito precarizados e hoje, lamentavelmente, eles estão endividados, super endividados. Então, esse setor está extremamente prejudicado. É o setor dos microempreendedores individuais, somando a eles os trabalhadores informais, porque houve, de fato, uma maior estagnação na prestação de serviço e também na produção de bens. Agora, é verdade também que o setor da micro e pequena empresa também foram muito afetados, muito afetados. O problema é que faltou uma política que pudesse ajudá-los do ponto de vista de travessia. Não só os trabalhadores sem renda, mas os trabalhadores também formais, os empreendedores formais, porque, de fato, eles não tiveram acesso a créditos adequados para essa travessia. Mas é bom também lembrar que, mesmo antes da pandemia, eu citei aqui vários dados de 2019, onde 100 milhões de brasileiros e brasileiras viviam com R$ 403 mensais, o que levou eu a apresentar um projeto de renda básica universal para esses 100 milhões de brasileiros, com a tese de que ninguém deveria ter uma renda menor do que um salário mínimo. Naquela época, o salário acho que era R$ 1.000 ou R$ 1.050. Então, e vários documentos do encontro do Fórum Mundial, da própria OCDE, dos 34 países, estavam afirmando que o grau de acumulação de desigualdades era o grande impeditivo, barreira para o crescimento econômico. Nem estou falando do conceito de desenvolvimento socioeconômico. Tamanho é a concentração. A pandemia promoveu, inclusive, uma expansão de base monetária, que pode ter adiado por algum tempo uma convulsão social, um aumento ainda maior das desigualdades. Mas o que faz a gente pensar é se, de fato, as políticas econômicas estão corretas, em especial no Brasil, que houve uma opção por uma política ultraliberal, que cada vez mais promove desemprego, desigualdades
e ataca o Estado de Direito. Então, nós vamos fazer um freio de arrumação. Nós vamos construir um novo conceito de qual é o papel do Estado. Eu não defendo um Estado empresarial. Eu defendo um Estado mais indutor. Mas é impossível, quando uma economia está estagnada, se o Estado não for o verdadeiro, o principal responsável de romper com essa estagnação no primeiro momento. E logo em seguida, é evidente que o setor privado começa a investir. É uma questão de confiança. Nesse momento não há confiança. E na economia é uma palavra milagrosa, confiança. Então, nesse sentido, é importante uma mudança de postura na política econômica brasileira. Deputado, temos mais uma contribuição da Luzenete Mesquita Monteiro Paixão, e ela pergunta, né, quais as ajudas os municípios podem oferecer ao microempreendedor individual? Então, Eliane, os municípios, e eu conheço em Minas, tem várias experiências, de juros zero. Ou seja, o município criou um fundo que se torna garantidor de empréstimos, dos empréstimos da microempresa. Tem outros municípios um pouco mais ousados, e o fundo permite. Basta uma deliberação do Conselho Gestor, do ponto de vista também para novos empreendimentos, cessão de uso de equipamentos e de espaços físicos. Ou seja, cada município e cada conselho gestor tem autonomia para tomada de decisão, mas é fundamental acesso a crédito. O Brasil precisa de garantir crédito ao nosso povo, com juros subsidiados, com um perfil de longo prazo para pagamento, com carência. Essa deve ser a política para fortalecer quem queira empreender no país. Deputado, temos mais uma contribuição aqui, né? O senhor falou agora da ajuda, né, do município para as MEIs, né? E, na verdade, aqui também tem uma outra um questionamento, né, que fala o seguinte, que a conscientização da população, ela também é importante para o apoio ao pequeno comércio. O senhor concorda? Plenamente. A nossa lei 8666 de licitações, às vezes impede que o gestor priorize as compras locais. Eu mesmo tenho pedido ao Senado, ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, que possa instalar uma comissão de estudo para a gente acrescentar no processo licitatório a questão das compras locais. Acho que o ideal seria preço médio com diferenciação da localidade. Quando, no governo do presidente Lula, foi criada a política de componente nacional para a política de importação, houve uma exigência de 65% do componente nacional na importação de equipamentos. Então, isto é fundamental para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e da indústria brasileira. Submetendo isso aos pequenos municípios, é fundamental também que tenha uma legislação que dê ao gestor esta legalidade. Tem as compras já da micro e pequena empresa, mas precisamos garantir uma priorização para as empresas locais, para, de fato, o município não ser mais um instrumento de esvaziamento econômico local. Vou dar um exemplo. Todos os municípios, na ampla maioria, ofertam uniformes escolares para suas crianças, seus estudantes. É uma oportunidade de um emprego no campo da moda, no campo da confecção. E, às vezes, eu vejo produtos de outros estados. Então, isso faz concentração de riqueza e não fortalece que aquela renda possa girar naquele município.
Mas tem municípios também inovadores. Eu estive agora no Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, eu abri minha conta lá no banco comunitário. Comprei a moeda Lisa, no Bancrisa, e fiz a compra com a moeda local. Comprei um mel de girassol, super saudável, dos produtores locais, tem um centro de comercialização. Então, é possível. Mas ainda pode mais o município de Teófilo Otoni também. Pode utilizar esse instrumento para ter um cartão, por exemplo, de débito para os seus servidores públicos, porque também é outro setor mega oligopolizado. Três bandeiras dominam 92% das compras do varejo, Elo, Visa e Mastercard. Por que não ter os cartões próprios, os municípios, né, junto com a associação comercial, Câmara de Lojistas, criar ali um mecanismo para que a circulação daquela riqueza transforme em novas riquezas para aquela localidade? Então, temos que pensar um pouco fora da caixinha também, né? Se a gente repetir modelos, como diz Einstein, a tolice é repetir modelos e ainda ficar esperando resultados diferentes. Deputado, temos mais uma contribuição aqui, né? Com essa situação da pandemia, algumas cidades, algumas regiões aí estão retomando, né? As empresas, as pequenas empresas, as médias empresas, né? E aqui faço uma pergunta aí, quais são os principais desafios e quais as principais aí oportunidades dos pequenos negócios nessa retomada, né, da situação da pandemia no nosso país? Eu acredito que seja um endividamento. Eu estou propondo uma renúncia, não uma renúncia, uma isenção fiscal e tributária enquanto durar a pandemia, do seu início até o fim da pandemia. Por quê? Houve um fechamento das atividades econômicas, dessas micro e pequenas empresas, em especial do microempreendedor individual, que buscou a sua formalização, mas gera para ele uma despesa mensal. Então, nós estamos aí com aproximadamente 8 milhões de MEIs, microempreendedores individuais endividados, e estamos com aproximadamente 6 milhões de micro, pequenas e médias empresas. Então, nós não podemos sair desta pandemia destruindo nossos empreendedores, aqueles que ousaram empreender, foram chamados para o empreendedorismo, às vezes por vocação e às vezes por falta de oportunidades, que garantiram para eles que eles iam melhorar de vida, que eles iam passar a ter direito bancário, direito a crédito, direito previdenciário. E, no final, eles estão desempregados e precarizados. Então, é evidente que nós precisamos, o parlamento brasileiro, votar uma legislação que possa isentá-los durante todo o período da pandemia, do ponto de vista fiscal e tributário. É lógico que, para o recomeço, eles vão precisar de crédito. Terá que ter acesso a crédito. E a política que foi criada para crédito para esse setor mostrou para a micro e pequena empresa eficiente, mas muito além da demanda. Nós precisamos colocar mais recursos na política de financiamento da retomada da micro e pequena empresa no Brasil. Obrigado, deputado. Deputado, felizmente aí, né, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Muito obrigado por trazer tantas reflexões inspiradoras, né, para mim, para todos nós aí que estamos ouvindo. O nosso muito obrigado mesmo por esse bate-papo, deputado. Eu que agradeço, né, do fundo do coração, esta oportunidade. Me coloco sempre à disposição e quero dizer para a nossa moçada, rapaziada, estudantes, futuros empreendedores, que, de fato, é possível empreender e que, de fato, é importante, o Brasil precisa de novos empreendedores. Precisamos de mais ousadia. É lógico que o Estado brasileiro precisa fazer a sua parte, né? Pode contar conosco, né, aqui no Parlamento Brasileiro, sensível, né, a esse momento que o povo brasileiro está passando, mas também esperançoso que a nossa capacidade criativa, né, a nossa capacidade de trabalho,
a nossa diversidade e as nossas riquezas, com certeza, nos tornarão ainda uma grande nação e uma nação mais justa para todos e todas. Uma boa noite e uma ótima semana de cursos aí para todos. Obrigado, deputado. Uma boa noite. E para vocês aí, alunos que estão aqui presentes com a gente até esse exato momento, nós temos aí um mega, né, um ultra presente para cada um de vocês, né? O nosso parceiro, que é o Grupo GEM, disponibilizou aí para todos os nossos alunos que estão presentes até esse exato momento, né, que estão acompanhando essa semana de curso, né, a mochila do estudante, né? Então, é só vocês apontarem aí o celular para o QR Code que está na tela aí de vocês, né? Que vai aparecer, que já está na tela de cada um, para que vocês possam aí, se vocês apontando o celular, vai ser redirecionado para o site e tem aí centenas de opções de cursos e capacitações das diversas áreas de conhecimento e a melhor parte, né, é tudo gratuito, tudo free para cada um de vocês e esse acesso é válido durante aí um ano. Então, vale a pena aí lembrar que a grade também com os horários, né, e os temas das entrevistas de toda essa semana, semana de cursos, você pode conferir no seu próprio ambiente virtual de aprendizagem, o seu AVA. Então, participe, ainda temos muita coisa, muitos conteúdos incríveis para cada um de vocês, e nós ficamos aqui, né, mais uma vez aí, e para você, aluno, desejo imensamente aí uma excelente noite, bons estudos e sucesso nessa trajetória e até a nossa próxima oportunidade. Um abraço.